liberdade de imprensa. Vamos lá então ao Prêmio Liberdade de Imprensa. O prêmio tem como objetivo de homenagear indivíduos dedicados ao desenvolvimento do pensamento crítico e à defesa e valorização da liberdade de imprensa. Este ano, o homenageado é Fernando Schiller. Ele é doutor em filosofia e mestre em ciências políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado pela Universidade de Colômbia, em Nova York. Professor e pesquisador no INSPER, especialista em políticas públicas e gestão governamental pela ENAP, gestão cultural e cooperação ibero-americana pela Universidade de Barcelona. Ex-secretário de Estado da Justiça e do Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, diretor-geral do IBMEC e diretor da Fundação Iberê Camargo. Colunista da revista Veja e criador do projeto Fronteiras do Pensamento, hein? Schiller traz lucidez através de seus textos, exercendo a defesa dos valores da liberdade de expressão com necessária moderação, posicionamento, né, Fernando? Ele é uma verdadeira referência para o Instituto de Estudos Empresariais e seus associados. Está aqui ao meu lado, então, Fernando Schiller, e eu chamo aqui a vice-presidente do IEE, a Paola Kozer Magnani, para entregar essa homenagem. Fernando. Bom, boa noite a todos. É uma alegria receber, uma surpresa de certa maneira. Hoje eu vinha vindo para cá pela manhã no aeroporto, encontrei um conhecido meu e ele me perguntou: eu estou indo para Porto Alegre? Eu disse: estou indo para Porto Alegre, vai visitar a família. Eu disse: não, vou ganhar um prêmio. Eu disse: vou ganhar um prêmio. Ele disse: prêmio do quê? Eu disse: não. Eu falei: liberdade de expressão. Ele disse: mas não é perigoso esse negócio? Ele fez uma cara meio assim, ele quase olhou para o lado, assim, o sujeito virou, eu digo: falei alguma coisa. E é curioso, né? Isso talvez é um sinal do momento que a gente está vivendo no Brasil, né? E isso talvez justifique o prêmio, né? Mas eu queria fazer aqui uma rápida menção a todos os presentes, presidente Temer, doutor Jorge, mas me permito uma rápida e singela homenagem a uma figura que é uma referência para mim e que se pautou nesses anos todos pela defesa, às vezes difícil, da liberdade de expressão no Brasil, num lugar, muitas vezes difícil e decisivo para o país, que é o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. E, ministro, digo por quê? E digo por quê, ministro? Porque o senhor ocupou uma posição de poder onde o senhor poderia usar o poder, inclusive, para o abuso do poder. E sempre que o senhor teve diante de si o poder, usou em favor, não do abuso, mas da liberdade. E na liberdade, na forma do direito. E eu estudei muito isso, inclusive alguns dos seus votos. E aqui eu queria começar, eu vou falar muito rápido, menos que o professor Lynch, mas dizer que esse é um ponto central. Eu tenho insistido muito nos meus artigos e é curioso que a gente no Brasil hoje esteja discutindo coisas que a gente pensava eventualmente que nós havíamos resolvido no Brasil. Porque a norma do direito é, no fundo, a fiadora das nossas liberdades, das nossas garantias. E por que nós nos afastamos disso no Brasil estranhamente? Não é? Porque quando nós somos julgados de acordo com a norma objetiva do direito, ou seja, do contrato político que nós todos assinamos e nós todos produzimos como sociedade, com a objetividade da norma do direito, nós somos julgados em condições de igualdade. Nós temos a previsibilidade, nós temos a segurança das nossas garantias institucionais. Um deputado como meu querido Marcel Van Hatten, que hoje tem uma ação contra ele, uma ação que pode levá-lo a pagar uma multa de 20 mil reais todos os dias, ou pode
não levá-lo a pagar uma multa, porque e uma ação da qual ele não sabe o mérito nem o conteúdo, não tem acesso ao mérito e ao conteúdo, e muito menos ao critério pelo qual ele é acionado ou julgado, ou pode ser eventualmente julgado. Porque quando nós não sabemos, quando nós nos afastamos da objetividade do direito, nós ingressamos no terreno das interpretações, no terreno das ilações. Aliás, um dia eu ouvi o presidente Temer exatamente usando essa expressão. O direito das ilações, das interpretações, da subjetividade humana. Não é? E isso me lembra uma velha lição de Montesquieu, uma velha lição dos pais da democracia liberal moderna, dizendo: se nós somos julgados, se as nossas garantias dependem da objetividade da lei, nós temos a liberdade. Do contrário, nós estamos sujeitos ao governo dos homens e não das leis. Porque se eu sou julgado no Brasil, se qualquer um de nós é julgado no Brasil pelo que o juiz acha que é uma ameaça à democracia, ou sobre o que o juiz acha que é um discurso de ódio, ou que o juiz acha que é verdade ou inverdade, uma fake news ou não, eu não estou subordinado à objetividade da lei, mas à interpretação muito subjetiva e falível de alguém, de uma autoridade que detém o poder. Eu me lembro aqui, eu volto aqui, eu não vou fazer, o professor é um perigo, ele pode fazer muitas digressões, mas a história da liberdade de expressão no mundo moderno nasceu exatamente dessa reflexão. Quando John Milton foi ao parlamento inglês reivindicar o fim da censura aos livros na Inglaterra, o seu grande ponto era: a verdade está espalhada por aí. A verdade, ele busca o mito de Ísis e Osíris, diz: a verdade foi fragmentada, foi estilhaçada em 1000 pedaços, e nós só vamos reconstruir esses pedaços eventualmente no juízo final. Até lá nós vamos ter que lidar com pedaços da verdade. Tá? E mais, ele dizia: os juízes não devem fazer a censura dos livros porque os juízes são falíveis. Os juízes são falíveis. E, portanto, nenhuma autoridade de Estado, nenhum juiz deve ser o árbitro da verdade, porque a verdade pertence a toda a sociedade. Este é um... E a partir dali nós temos todo o problema. Eu sou de uma geração, presidente, eu sou uma geração que, como muitos aqui, acompanhou todo o processo de redemocratização do Brasil, ainda muito jovem, lá nos anos 90, nos anos 80. Não é? E por muitos anos, décadas eu diria, nós tivemos embates políticos, aqui mesmo no fórum, estatistas contra privatistas, planos econômicos, debates políticos mais variados. Mas todos nós fomos alimentando ao longo dessa jornada de muitos anos um secreto orgulho da nossa democracia. Eu mesmo participo de temas de liberdade de expressão há muito tempo. Eu me lembro que até 5, 6, 7 anos atrás, um pouquinho mais talvez, praticamente esse era um tema que nós imaginávamos resolvido no Brasil. Resolvido no Brasil. Aliás, me lembrava de John Stuart Mill, em 1859, no On Liberty, onde ele abre o capítulo sobre liberdade de expressão, dizendo exatamente isso. Esse é um tema meio resolvido na Inglaterra, já em 1850. Só que hoje, alguns anos atrás, talvez desde 2018, 2019, talvez um pouco antes, um pouco depois, as coisas mudaram no Brasil. E aquele secreto orgulho que a gente sentia, pelo menos eu sentia em relação à nossa democracia, mudou. Hoje eu confesso para vocês, por vezes eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha da nossa democracia. Eu sinto vergonha, é triste dizer isso. Eu sinto vergonha quando eu vejo um economista, presidente Temer, como Marcos Sintra, banido das redes sociais porque fez uma pergunta no Twitter sobre a votação do sistema eleitoral. Eu sinto vergonha quando eu vejo empresários num bate-papo, uma conversa informal num grupo privado de WhatsApp, sendo processados, banidos pela Suprema Corte Brasileira. Eu sinto vergonha quando tem um debate no Congresso Nacional sobre a chamada PL, o PL das fake news, e as empresas que têm os seus negócios afetados, plataformas digitais, os negócios afetados por aquele projeto,
num debate democrático, expõem a sua visão, a sua opinião sobre o projeto, são censuradas pelo Estado brasileiro. Por vezes a gente pode imaginar que isso é um enorme conjunto de mesquinharias, onde deputados são banidos de rede social, tendo lá o artigo 53 da Constituição que garante a imunidade parlamentar. E assim você vai, onde um youtuber chamado Monark, que defende um princípio do qual eventualmente se pode concordar ou não, que é a mais ampla liberdade para qualquer partido fazer uso da sua expressão, é processado pelo Estado brasileiro a pagar 4 milhões de reais por essa afirmação, tá? Que é basicamente, de uma maneira tosca, defender, ministro Magalhães, o mesmo princípio da primeira emenda americana. O mesmíssimo princípio. O que me levou, inclusive, a um raciocínio muito curioso de que, eventualmente, James Madison e Thomas Jefferson seriam processados no Brasil. Que, eventualmente o juiz Oliver Holmes e o Luiz Brandeis, que foram os arquitetos da interpretação contemporânea, e gerações de ministros, de juízes da Suprema Corte Americana, seriam postos fora da lei, eventualmente com uma multa de 20 mil reais por dia no Brasil. Isto é um mal-estar. Eu digo para vocês que, por isso eu passei a virar uma pessoa que escreve muito sobre isso. Alguma vez até recebi uma carta de um leitor dizendo: são ótimos seus textos, mas você não pode falar de outro assunto? Eu falei, por enquanto não. Quando o Brasil voltar a ser uma democracia liberal, eu paro de escrever sobre esse assunto. E digo para finalizar, eu sempre gosto de responder, até porque eu vejo que tem muita gente jovem aqui, alguns mais coroas talvez já me ouviram falar isso. Por que eu defendo tanto, ou tantos aqui defendem, por que defender a liberdade de expressão? Eu digo sempre que defender a liberdade de expressão não é para as boas ideias, não é para as ideias legais, não é? Também para as ideias legais, também para as ideias boas. Mas defender a liberdade de expressão de verdade é defender o direito à liberdade de expressão para as más ideias e, eventualmente, para as pessoas com as quais a gente não concorda e para as ideias que, eventualmente, a gente considera insuportáveis. Isso me lembra uma expressão também do John Stuart Mill, que aliás, recomendo aqui como professor, o 2º capítulo lá do On Liberty. Ele diz assim: por que, afinal de contas, nós devemos defender o direito ao erro? Por que, afinal de contas, nós devemos defender o direito a fake news, o direito ao discurso absurdo, ao discurso insuportável? Qual é a lógica disso? Pois eu respondo: a lógica de defender o direito ao erro, a proteção, a garantia do direito ao erro na expressão, não é pelo erro, não é pela vantagem, pelo bem-estar, pela utilidade que o erro pode nos trazer, mas é pela defesa de um princípio. Um princípio que, se nós assegurarmos e garantirmos, faculta o florescimento da verdade. É por isso que nós defendemos, uma sociedade garante, historicamente, durante 300 ou 400 anos do mundo moderno, se constituiu lentamente esta ideia. Aliás, num filme brilhante, que eu também gosto de citar, chamado O Povo contra Larry Flynt, um certo momento, quando aquela revista que não servia para nada, aquela revista que era um erro e que devia ser banida, e o caso foi para a Suprema Corte Americana, e um dia ele se irritou, o Larry Flynt, juntou a imprensa em torno dele e disse assim: olha, eu quero dizer, eu sou o pior dos americanos, eu concordo com vocês, eu sou o pior dos americanos. Agora, se a Constituição dos Estados Unidos me protege, a mim que sou o pior dos americanos, protege a todos vocês que são melhores do que eu, porque eu sou o pior dos americanos. E este é o sentido último da defesa da liberdade de expressão. Porque nós não somos infalíveis, nós somos falíveis, portanto, ninguém sabe exatamente, em última instância, tem a garantia do que é o erro e do que é a verdade, ok, mas é a garantia da defesa, a única maneira que nós temos de defender e assegurar a vigência de um princípio que, no fundo, protege a todos nós, inclusive o florescimento das boas ideias. Por fim mesmo, quero dizer para vocês, dedico este prêmio a todas as pessoas
perseguidas, banidas, censuradas no Brasil de hoje. Tá? Em nome delas, todas as pessoas. E em nome delas, infelizmente ou felizmente, eu continuarei escrevendo pelo menos nos próximos tempos. Muito obrigado.